Boa noite para todos. Este é o programa Militão e Militão, hoje com uma matéria especial no começo do programa, que lá de Maringá, isso mesmo, a Justiça Federal em Maringá completou 30 anos. E nós estivemos lá para cobrir esse evento, que contou inclusive com a presença do presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e também do ex-presidente Tadaaki Hirose, um dos homens mais respeitados do país quando se fala em Justiça Federal. Vamos ver como foi. A solenidade foi realizada na Câmara Municipal de Maringá. A Justiça Federal foi instalada na cidade em 1993. Atualmente, são mais de 60 mil processos distribuídos em 6 varas federais. Entre eles, 44% de competência civil e 29% previdenciária. A atuação da subseção abrange 40 municípios do noroeste do Paraná e uma área de mais de 2 milhões de habitantes. Segundo o diretor do Fórum da Subseção Judiciária de Maringá, a Justiça Federal tem uma história de relevante contribuição com o município. Olha, a Justiça Federal está em Maringá há 30 anos e a gente espera que nesses 30 anos ela possa ter dado um exemplo de um serviço público que realmente funciona. Então, a gente pode lembrar pelas decisões, seja das épocas do FGTS, do compulsório, do SFH, a Justiça Federal sempre procurou atender o cidadão com respeito, com celeridade, também na área criminal, quando foi determinada a prisão de secretário de Fazenda, prefeito, outras pessoas, enviaram milhões de reais da Prefeitura de Maringá. Aquilo foi um marco para o Paraná, para o Brasil, do combate à corrupção. E até hoje, a Justiça Federal cedeu para a Câmara, cedeu para a Prefeitura um processo eletrônico chamado SEI, que economizou milhões de reais para a Prefeitura, colaborou com o meio ambiente, evitou desperdício de papel. Enfim, eu penso nesses 30 anos, o saldo da convivência entre a Justiça Federal e a cidade de Maringá é muito positiva. Eu acredito que o cidadão de Maringá sempre foi muito bem atendido pela Justiça Federal e vai continuar sendo. A gente sempre procura ser um exemplo de serviço público que funciona e vamos continuar trabalhando para isso. O evento reuniu um número expressivo de autoridades. Dentre elas, o presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, TRF4, Ricardo Teixeira do Vale Pereira. Na avaliação dele, a Justiça Federal melhorou a eficiência com a ajuda da evolução tecnológica. A Justiça Federal, a partir da década de 90, passou por um processo de expansão. Com isso, foi alcançando diversos municípios. E, claro, se instalou primeiramente os maiores municípios, como Maringá, em 93. E isso representou uma aproximação com o cidadão, com a cidadã. Esse processo nós intensificamos e hoje estamos com a justiça bem capilarizada em toda a região. Faz muita diferença, né? Com certeza, a despeito de termos agora tecnologia, processo eletrônico, ainda assim o contato com os advogados, advogadas e bem assim a proximidade com o cidadão, com a cidadã é importante. É um serviço de pessoas para pessoas. O ex-presidente do TRF4, Dr. Tadaaki Hirose, foi homenageado durante a cerimônia. Também se tornou cidadão honorário de Maringá. Ele ajudou a instalar a Justiça Federal na cidade. Tadaaki lamentou os ataques ao TRF4 por conta dos processos ligados à Lava Jato. Quando então tive a oportunidade de instalar, juntamente com o presidente Cal Garcia, a primeira vara federal do interior, após a criação do Tribunal Regional Federal. Então, podemos dizer que Maringá foi a primeira vara no interior do Paraná, após a criação do Tribunal Regional Federal. Antes, nós tivemos 2 varas instaladas, uma em Londrina, outra em Foz do Iguaçu. Mas isso foi ainda na época no Tribunal Federal de Recursos. Então, se considerarmos as 2 primeiras que foi criada pelo Tribunal Federal de Recursos, é a terceira vara. Se considerarmos que somente o Tribunal Regional Federal, após o desmembramento do Tribunal Federal de Recursos, é a primeira vara do interior no Paraná. Então, isso aí traz assim uma importância muito grande, né, para a cidade de Maringá. Hoje, como é que o senhor vê a atuação do tribunal para o Brasil, para a região sul? Infelizmente, atualmente, dentro do nosso digamos assim, radicalização, não é? Nós temos, infelizmente, visto ataques muito, digamos assim, contundentes e sem razão, eu digo porque eu conheço o tribunal. Né? Eu praticamente acompanhei a criação do tribunal, já era juiz federal, acompanhei a criação do tribunal, a instalação do tribunal. Né? E conheço a maioria dos juízes, porque eu fui também no tribunal, corregedor, diretor da escola e presidente. Conheço todos os juízes, praticamente, da minha época. Né? São pessoas excepcionais, excelentes, preparados, e imbuídos de muita dedicação e responsabilidade nos seus trabalhos. Infelizmente,
atualmente a gente está ali, com tristeza, vê ataques infundados, né, ao tribunal. Ao sabor da, digamos assim, paixão, às vezes política de cada um. Né? Isso me entristece muito, porque, como eu que conhece praticamente tudo do tribunal, digamos assim, é uma tristeza profunda, porque se fosse verdade, não é? Mas hoje, infelizmente, impera a fake news, não é? Então, pode ver, quando algum político está de um determinado lado, ele faz a sua narrativa. E quando o outro está de outro lado, faz a sua narrativa. E muitas vezes são narrativas que não coincidem, são antagônicas. Mas eu acho que isso é uma fase que vai passar, né? E acredito, como sempre acreditei na justiça, que no final vai ser tudo esclarecido e vai imperar a verdade. Preste atenção nessa dica. O que você quer para o seu futuro? Muito mais que uma profissão, encontre sua carreira. Mais que satisfação profissional, supere suas expectativas. Mais que uma graduação ou pós, a Unifil é a universidade que te ajuda a crescer e constrói com você o seu propósito de vida. Conquiste seu propósito. Unifil, você já decidiu. Já já voltamos. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. Procurando escola de inglês? Escolhi praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero um material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolhi flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. O que você quer para o seu futuro? Muito mais que uma profissão, eu quero uma carreira. Mais que satisfação profissional, eu quero superar as minhas expectativas. Mais que uma graduação ou pós, eu quero uma universidade que me ajude a crescer e que construa comigo meu propósito de vida. Acesse unifil.br e conquiste o seu propósito. Unifil, você já decidiu. Agora no programa Militão e Militão nós vamos conversar com a Jaqueline Cândido, contadora da Venecom Contabilidade, que está aqui conosco. Como vai? Tudo bem, Jaqueline? Tudo bem, Marcelo. Boa noite equipe, boa noite a todos que estão assistindo. Jaqueline, primeiro para que todo mundo conheça mais você, conta quem é a Jaqueline Cândido. Eu sou a Jaqueline, nora do Otávio Scandelai, esposa do Marcelo Scandelai e mãe da Jordana e do Otávio, que já estiveram aqui com vocês algumas vezes. Opa! E a Venecom faz parte do Grupo Veneza, é isso? Exatamente. A Venecom tem 13 anos de atuação e é uma empresa do Grupo Veneza. Maravilha. E hoje nós vamos conversar sobre o que, Jaqueline? Então, dentro dessa linha que o Otávio vem trabalhando, de sucessão familiar, eu gostaria de trazer o tema sucessão patrimonial. Que você trata muito lá no escritório. Isso, que nós temos atendido essa demanda no escritório, exatamente. Então vamos lá, o que é a sucessão patrimonial? Então, é um tema bem relevante, né? Mesmo as famílias não tratando, né, evitando o assunto por se tratar ali de morte, né, do falecimento do autor de uma herança, é um tema importante de se tratar antecipadamente, né, visando um planejamento prévio, evitando custos, evitando morosidade no processo de transferência dos bens. E isso pode ser feito só por quem tem muita coisa ou por quem tem pouco também pode fazer? Não, na verdade, o autor dessa herança, ele iria antecipar ali a vontade dele, né? Claro, obedecendo às leis de sucessão do país, mas aí ele já definiria a transferência dos bens para quem ficaria, como ficaria, quem administraria,
né? E aí assim a gente evitaria também custos, independente do montante dessa herança. Não existe a partir de tanto de um patrimônio X é interessante ou não. Então, independente desse montante. Então, uma das vantagens é que depois, se você deixar para depois que a pessoa morre, você acaba pagando mais imposto. Exatamente. Se você antecipar, se você fizer um planejamento, é possível você economizar, principalmente na transferência, né, dos bens do ITCMD. Então, a gente recomenda fazer essa constituição. Hoje, qual seria o caminho, né? Certo. Inicialmente, faz um levantamento patrimonial, né? Define-se ali esse montante e nós constituímos uma empresa para gerir esse patrimônio. E aí, nessa empresa, já é determinada a administração, quem fica com a administração, a cota parte de cada herdeiro. E aí, na sequência, num eventual falecimento, né, do autor dessa herança, essa sucessão, essa empresa, ela continua independente da presença dele ou não. Já com tudo definido. Exatamente. Ah, olha. Tem gente que resiste, que fala, mas não vai dar problema, e especialmente o dono dos imóveis, né? Porque é uma coisa relativamente nova, né? Agora que as famílias estão procurando, estão buscando orientação, né? Estão conhecendo um pouco mais, e estão vendo já resultados, né? De famílias que já fizeram esse planejamento prévio e estão vendo resultados agora. De fato, evita, inclusive, um conflito familiar. Exatamente, né? Outra vantagem desse planejamento é evitar desgaste, conflito, desavenças que muitas vezes são irreversíveis, né? No momento de uma partilha. É verdade, tem irmão que não fala mais com o irmão, não fala não quer nem chegar perto, né? Por conta de briga posterior, né? Isso, e aí no caso o autor da herança já determina isso previamente, em vida ainda. Ah, entendi. E também, para quem é dono do imóvel, alguns podem ter o medo de que, mas e se eu fizer isso, eu não tenho risco de eu perder o imóvel ainda em vida? Não, de forma alguma, você tem essa segurança determinada no ato constitutivo da empresa. Enquanto está em vida, todo o domínio permanece, as decisões do autor dessa herança. Você ter feito de fato a vontade dele. Exatamente. Em acordo com os filhos. Com os herdeiros. Se for a esposa da dona ou o marido do dono, assim vai. Isso. Olha, interessante, né? E voltando aqui aos casos, quem já fez isso só tem coisas positivas para dizer. Então a gente acompanhou alguns casos já que houve o falecimento, né, do autor da herança, certo. E nós observamos na prática mesmo a celeridade do processo dessa transferência patrimonial e a facilidade, porque muitas vezes os herdeiros eles não continuam com o patrimônio unificado, eles dividem realmente, né? E aí, dentro de uma empresa, isso facilita muito e reduz mesmo custos. Nós vimos isso na prática. Inclusive, decisão por venda depois, né? Isso dá muita briga, quando não tem planejamento nenhum, né? Exatamente. Eu quero vender a casa, eu quero vender o terreno, eu não quero a fazenda, não é? Exatamente. Nesse caso já está definido, inclusive, né? A empresa... a empresa vai ter um gestor, um administrador, e aí, no momento de uma eventual divisão, ali cada um tem a sua cota, né? E aí divide-se o patrimônio da empresa. É fácil ou difícil? Quando se procura, por exemplo, a Venecom para fazer isso, é um processo fácil? É complicado? Conta pra gente. Não, é um processo trabalhoso. Não diria nem fácil, nem complicado. É um processo trabalhoso porque a gente precisa conhecer, né, todo o histórico da família, toda a composição dessa família, dos herdeiros, enfim, do patrimônio. É trabalhoso, mas eu acredito que o resultado vale a pena. E substitui, por exemplo, o inventário, tudo isso depois? O inventário, ele acontece, né? Mas ele acontece de uma forma mais rápida e menos onerosa, porque no caso são inventariadas as cotas da empresa e não todo aquele patrimônio que o autor da herança tem, porque todo esse patrimônio já está na empresa, então facilita muito o processo do inventário. Agora, quando a gente fala em informação da empresa, isso aí, algumas pessoas falam, mas para se formar tudo isso tem que ser alguma coisa via judicial? Ou não, administrativa. Né? Nesse aspecto é mais simples. Isso, né? Mais simples, exatamente. Vocês vão lá, formam a empresa, aí não é uma SA, não é isso, né? Não, é uma limitada mesmo. Uma empresa limitada, né? Interessante, né? E o gestor, em alguns casos, pode ser até externo ou não? Como é? Ou normalmente é alguém até pode, mas família? Normalmente é da família. Né? Normalmente é um dos membros da família. Fica melhor assim, né? Isso. Olha que interessante, né? É algo, como você falou, relativamente novo, mas vai se tornar uma tendência, não é? Sim, a gente tem visto uma busca, uma procura muito grande, né?
E tem se falado muito no meio, divulgando, né, dando mais orientações para as famílias, né, explicando o que se trata. Acho que muitas vezes porque nós temos visto resultados positivos com relação a quem já fez esse planejamento prévio da sucessão patrimonial. Jaqueline Cândido, muito obrigado por todas essas informações. Obrigada. Grande abraço e bom trabalho lá. Eu que agradeço. Obrigada, foi um prazer. Preste atenção nessa dica. O que você quer para o seu futuro? Muito mais que uma profissão, encontre sua carreira. Mais que satisfação profissional, supere suas expectativas. Mais que uma graduação ou pós, a Unifil é a universidade que te ajuda a crescer e constrói com você o seu propósito de vida. Conquiste seu propósito. Unifil, você já decidiu. Já já voltamos. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. O que você quer para o seu futuro? Muito mais que uma profissão, eu quero uma carreira. Mais que satisfação profissional, eu quero superar as minhas expectativas. Mais que uma graduação ou pós, eu quero uma universidade que me ajude a crescer e que construa comigo meu propósito de vida. Acesse unifil.br e conquiste o seu propósito. Unifil, você já decidiu. Estamos com o Dr. Luiz Eduardo Scheida aqui no programa. O Dr. Scheida, ele veio aqui, falou sobre o efeito sanfona, falou sobre a insulina e o cortisol no sangue, o excesso, né? E disse que tem um jeito de parar com essa história de engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda. Vamos conversar com ele mais sobre isso. Como vai, Scheida? Tudo bem? Tudo bem, Marcelo. O Dr. Scheida, a ideia que você deu aqui, que é uma ideia muito interessante, um tratamento interessante, é o jejum intermitente, né? Conta mais pra gente. Bom, na verdade, Marcelo, a gente quando engorda é porque você tem um excesso de açúcar que se transforma em gordura dentro do corpo. Mas o pano de fundo disso tudo é a insulina, que é um hormônio produzido no pâncreas, que toda vez que você coloca um açúcar na boca ou um carboidrato, vamos chamar assim, pode ser a frutose de um suco de frutas, pode ser o açúcar normal, que a gente adoça as coisas, ou um carboidrato qualquer, como massa, farinha de trigo e etc. Toda vez que você coloca na boca, o pâncreas joga insulina no sangue. Mas joga tanto, porque a gente come tanto essas coisas, que chega uma hora que o nosso corpo não quer mais. Então a insulina para de funcionar. E parando de funcionar, sobra açúcar no sangue. Esse açúcar vira gordura, principalmente o chamado triglicérides, que estoca no fígado e em outras células do corpo. E isso vai, obviamente, progressivamente inflamando o fígado e causando fibrose e até cirrose. Porque a gente está acostumado a falar de cirrose por bebida, mas existe uma cirrose muito grande vindo aí, está se tornando cada vez mais frequente, por falta da ação da insulina. Então, o tal jejum intermitente é uma saída muito importante para que você possa acabar com a resistência que o corpo tem à insulina e com isso você não só emagrecer, mas você tirar a gordura do fígado e, consequentemente, a sua inflamação. Agora, o que é o jejum intermitente, para as pessoas entenderem melhor? Olha, como se fala, o jejum é parar de comer, né?
assim, não comer durante algumas horas do dia. Intermitente porque uma hora você come, outra hora você não come. O grande problema nosso, Marcelo, é que nos últimos anos, diria nos últimos 50 anos, desde 1970, nós estamos sendo estimulados a comer toda hora. Você come no escritório, você come na frente da televisão, você come no carro, né? Você come, tem nutricionistas que pedem para você comer de 3 em 3 horas, e toda vez que você come, você libera a tal da insulina, e esse é um problema. Então, o jejum intermitente é o contrário disso, é você fazer 2, 3 refeições ao dia, como nós fazíamos antigamente. Antigamente como é que era? O cidadão tomava café, almoçava e jantava. E só? E praticamente não existe mais isso. Entre o café e o almoço tem um monte de porcaria que você ingere, né? Entre o almoço e a janta, idem. Ao deitar, idem. Então, quer dizer, esse excesso de demanda do corpo, o jejum intermitente interrompe. Então, ele seria assim, por exemplo, para te dar uma ideia, um jejum intermitente de 15 horas. Você janta, tipo 7 horas da noite, quando chega lá na hora do café da manhã, você toma um cafezinho. Um café com adoçante, que não é dos melhores, mas ou puro, só o café, e não come mais nada, não toma mais nada. Ao longo das próximas horas, você toma líquido, pode tomar líquido, água à vontade, chá à vontade, não é? Café também, se quiser, e aí você vai só almoçar. O que aconteceu? Você jantou e foi almoçar. Então você fica aproximadamente aí 12 horas, né, 15 horas sem comer, só se hidratando. Esse é um jejum intermitente. No almoço, você come. Você abre a janela, vamos dizer assim, como a gente fala, do jejum. Só que você não vai comer aquele prato desse tamanho, né? Tem algumas coisas que não vale a pena você comer. Aí depois você vai jantar e reinicia o ciclo. Esse é o jejum intermitente mais breve que tem. Certo. Tem gente que faz o jejum intermitente de muito mais tempo. Tem gente que faz de 24 horas, de 36 horas. As pessoas têm medo, falam, nossa, mas eu vou passar fome, vai me doer o estômago, eu vou ficar ruim, vou desmaiar, vou ter tontura. Nos primeiros 3 a 5 dias, de fato, você pode ter uma leve dor de cabeça, mas daqui a pouquinho você entra no diapasão do corpo e aí você fica essencialmente alerta, com a cabeça muito mais leve e, obviamente, você está perdendo gordura, está enxugando o teu fígado, né, para aqueles que têm gordura no fígado, e para aqueles que querem emagrecer, está emagrecendo. Você chega a emagrecer, no meu consultório, por exemplo, eu tenho emagrecimentos com jejum intermitente de 6 quilos ao mês, 12 quilos às vezes. Impressionante, né? É bastante. É um choque mesmo que dá no... É um choque, né? Na verdade, você tem que acreditar. Diz que o corpo alcança aquilo que a mente acredita, né? Então, se você realmente está acreditando que você é capaz de tomar café, de almoçar e de jantar, esse vai ser o teu dia a dia. Mas esse dia a dia era o dia a dia de milhares e milhões de pessoas há muitos anos atrás. Antigamente não tinha esse negócio, como eu falei, né? De comer a toda hora, ficar lambiscando. Aliás, a própria avó falava, moleque, para de comer que você vai engordar, para de lambiscar, né, que você vai engordar. Outra coisa, Marcelo, importante de dizer, é que existem alguns alimentos que são muito importantes, né? Por exemplo, a gente tem o coco, é um dos mais importantes alimentos. O coco você pode fazer óleo de coco com ele, você pode fazer farinha de coco, você pode comer o próprio coco, né? Você pode fazer manteiga. O vinagre de maçã é um segundo alimento importante. O abacate é um terceiro alimento fundamental. O leite da vaca que pastou no pasto lá sem agrotóxico. Ou o leite da cabra, né? O queijo da cabra, por exemplo, não necessariamente o leite.
que é muito importante, o ovo, não é? Que é fundamental também, a chia, né? A manteiga ghee ou manteiga ghee, como a gente fala. Então, se você associar o jejum intermitente a esses alimentos, você fica com uma situação extraordinariamente boa. E, obviamente, diminui a insulina, com isso você queima gordura, queima a glicose, né, o carboidrato, e o teu corpo vai, claro, voltando a ser o que foi programado para ser realmente. Dr. Luiz Eduardo Teixeira, muito obrigado. Volte aqui para falar mais sobre isso. Grande abraço. Obrigado. Preste atenção nessa dica. O que você quer para o seu futuro? Muito mais que uma profissão, encontre sua carreira. Mais que satisfação profissional, supere suas expectativas. Mais que uma graduação ou pós, a Unifil é a universidade que te ajuda a crescer e constrói com você o seu propósito de vida. Conquiste seu propósito. Unifil, você já decidiu. Boa noite para todos!